Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. E hoje, pessoal, a gente vamos dar uma analisada aqui no GGRC11. É um fundo aí do setor de galpões logístico e a gente vai dar uma analisada aqui de como que está os seus principais indicadores. Esse fundo aqui vem caindo bastante aí nos últimos dias, então a gente vai dar uma analisada aqui se teve algum fato relevante e de como que está a situação financeira desse fundo, tá? No momento dessa gravação aqui, como vocês conseguem ver, o GGRC11 está sendo cotado aqui na casa dos R$ 11,08. Nas últimas 52 semanas aqui, chegou às suas mínimas na casa dos R$ 11,02 e também teve aqui as suas máximas na casa dos R$ 12,45. Então, a diferença aqui bastante significativa, tá? Dividend yield aqui acumulado nos últimos 12 meses está aqui em 10,06% e pagou aqui R$ 1,11 por cada cota. Do outro lado aqui a gente já vê um ponto de atenção aqui que ele se desvalorizou nos últimos 12 meses 6,73% e só este mês aqui 1,25%. Então sim, é um fundo que ele vem apanhando bastante aí nos últimos meses, né? Mas esse mês agora específico a gente estamos, essa queda se intensificou um pouquinho mais. Então, pessoal, a gente precisa analisar o que está acontecendo, né? Se é uma queda aí casual mesmo por marcação a mercado ou se teve algum fato relevante que levou aqui para essa queda bem agressiva, porque você vê claramente aqui na parte do gráfico, tá? Que foi uma queda aqui bem expressiva. Lá no dia 31/5 ele estava custando aqui R$ 11,28 e depois teve esse tombo aqui no dia 5/6 que chegou a ser cotado aqui na casa dos R$ 11,02. Depois veio aqui dando uma pequena recuperada, tá? Mas ainda está longe do que ele estava sendo negociado aí. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vai ver mais algumas informações. O seu valor patrimonial por cota aqui é os R$ 11,24. Patrimônio aqui acima de R$ 1 bilhão. Hoje, o seu preço sobre o seu valor patrimonial está sendo negociado aqui em 0,99, então está com 1% aí de desconto. Valor em caixa aqui, pessoal, de 4%, um pouco mais aqui de R$ 41 milhões. Do outro lado aqui a gente já vê que hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 118 mil cotistas, então ele elevou bastante aí o número de cotistas depois que ele fez aquele desdobramento lá de base 100 para base 10. Então isso facilitou bastante a parte de entrada de novos cotistas, assim também como a sua liquidez que aumentou aqui gigantemente aqui com mais de 1,2 milhões de reais sendo negociado diariamente. Descendo mais um pouco na parte de baixo, a gente vai ver aqui o seu último anúncio de dividendos, tá? Que foi pago aqui no último dia 10/6, com data base aqui no dia 3/6. Cotação base aqui de R$ 11,22. Teve aqui um rendimento aqui de 0,80% e deu aqui 9 centavos aqui por cada cota. Então vamos aqui, pessoal, dar uma olhada no seu último relatório gerencial. Infelizmente ainda não teve o relatório deste mês, referente ao mês de maio, tá? Mas daqui a gente já tira algumas conclusões. Vamos dar uma olhada de como que está a saúde financeira do fundo. O relatório dele aqui é um relatório bem completo, tem bastante informação, tá? Aqui ele já traz como o início do fundo, que foi lá em abril de 2017, então é um fundo aí que já vem sendo negociado aí há bastante tempo, então já tem um histórico aqui para a gente estar dando analisada. Taxa de administração aqui também é de 1,10 ao ano. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui para a gente continuar vendo algumas informações. Vamos chegar aqui na página 10 desse relatório, porque tem uma informação aqui bem interessante, tá? Recuperação judicial aqui das lojas americanas. Isso aqui aconteceu lá em janeiro do ano passado, tá, pessoal? Em 2023. Só que aqui a gente já tira uma conclusão, porque eu lembro que quando foi feito aqui esse atraso de pagamento aqui das lojas americanas, esse fundo caiu bastante a sua cotação. Então a gente temos aqui novidade referente a esse aluguel aqui que ficou atrasado, tá? O GGRC não vai receber esse valor aqui por completo, ele vai estar recebendo aqui 50% deste valor aqui, ó, que vai dar um pouco mais de 292 mil reais, tá? Só que, porém, ele vai estar recebendo em 48 parcelas, referente aqui a um pouco mais de 6 mil reais mensais. Então, todo mês, durante esses 48 meses aqui, né, durante os próximos 4 anos, o GGRC vai estar recebendo aqui uma parcelinha adicional aqui de um pouco mais de 6 mil reais das lojas americanas, referente aqui a este aluguel que ficou em atraso lá em janeiro de 2023, tá? Então tá aqui
Infelizmente, 50% aqui do valor eles tiveram que abrir mão, né? Melhor receber um pouco do que não receber nada, porque o calote já tinha sido consolidado, tá, pessoal? Então fica aí um ponto de atenção. Vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações. Como falei para vocês, o GGRC11 aqui, ele traz seus relatórios bem completos, tá? Então tem bastante informação. Cabe a você dar uma analisada aí mais a fundo. Então chegando aqui, pessoal, na parte financeira do fundo, tá? No mês de abril aqui ele teve uma receita aqui de 9,2 milhões de reais, tá? Dessa receita aqui, 8,7 milhões aqui veio da sua receita de alocação, ou seja, dos seus imóveis. Um pouco mais aqui de 420 mil reais veio aqui da receita de renda fixa, receita renda variável aqui um pouco mais de 70 mil reais, e também teve aqui da venda de FIIs, tá, de cotas de fundos imobiliários de 2.500 reais. E teve aqui uma despesa aqui de um pouco mais de 1,6 milhões de reais. Então a gente vê aqui na parte de baixo aqui, em outras despesas aqui, que deu aqui um pouco mais de 119 mil reais, tá? Imposto de renda aqui um pouco mais de 90 mil reais. Teve também aqui a taxa total de administração aqui de 853 mil reais. Teve aqui as despesas financeiras aqui de 576 mil reais. E totalizou aqui 1,6 milhões, tá? Depois de tudo isso, sobrou aqui um resultado líquido para o fundo de um pouco mais aqui de 7,5 milhões de reais. Mas ele acabou distribuindo um pouco mais de 8,1 milhões de reais. Teve aqui que está utilizando do seu caixa um pouco mais de 536 mil reais para estar mantendo aí os dividendos de 9 centavos, tá? Então a gente precisa aí acompanhar o próximo relatório gerencial para a gente ver aí se o GGRC11 conseguiu fazer aí algum caixa ou se ele ainda continua queimando aí aquela reserva, aquela gordurinha que ele tem, tá? Aqui ele traz comparação aqui da rentabilidade e alavancagem, né? Então você vê que o GGRC aqui está muito mais confortável do que muitos fundos imobiliários. Você vê aqui que o TRXF é um dos fundos mais alavancados neste momento aqui, beirando a quase 40% de alavancagem, tá? Tenho aqui também o GARI 11, tem aqui o HSML 11, então você vê que a situação do GGRC 11 aqui está bem confortável aqui, entre 10% e 20% de alavancagem, bem bacana, né, pessoal? Então, eu não achei aqui nada que justificasse aqui essa queda agressiva que o GGRC vem passando aí nos últimos dias, tá? Distribuição aqui de resultado, você vê claramente aqui que tem algumas empresas aqui que representam bastante aqui da parte da receita do fundo, né? Uma delas aqui é a Lojas Americanas, representando aqui um pouco mais de 20% da receita. Temos aqui também a Ambev. Então, isso aqui é um ponto de atenção, tá? Porque há algumas concentrações, também tem aqui a Suzano. Então, se você pegar aqui a receita do GGRC11 entre a Suzano, Americanas e também aqui a parte da Ambev, dá quase 50% da receita vindo de apenas 3 inquilinos. Isso aqui é um risco bem alto, na minha opinião. Talvez o mercado esteja avaliando isso e justifique essa queda que eles estão passando aí, que se iniciou recentemente. Como eu falei, a alavancagem do fundo aqui é uma alavancagem bem pequena, bem tranquila de estar pagando, tá? Então consegue estar pagando aqui tranquilamente. Então na parte de baixo aqui a gente vê aqui a parte dos seus cotistas, né? Então o estado que mais representa hoje é o estado de São Paulo. Você vê que depois que ele fez o desdobramento aqui, ó, ele deu uma decolada bem grande aqui na parte dos seus cotistas, tá? Subiu aqui um pouco mais de 3,65%. Bem bacana, né, pessoal? Na parte de baixo aqui, né, pessoal, a gente vê aqui os tipos de receita, tá? Então você consegue ver, analisar aqui de onde que vem aqui todas as receitas. Então a gente tem aqui como Sudeste um exemplo aqui, trazendo aqui 47,2% do total de receita que entra aqui dentro do fundo, tá? E do outro lado aqui você vê o cronograma de reajuste aqui das receitas de aluguel. Então você vê que tem bastante coisa para ser reajustado aqui durante o ano, tá? Então você vê aqui que no mês de julho atual que a gente tá, um pouco mais aqui de 11%. Depois a gente tem aqui também o mês de julho também com 8,79%. Depois aqui a gente temos o mês de outubro 24,75% e dezembro aqui fechando com um pouco mais de 18,51%. Então tem bastante coisa para ser reajustada durante esse ano, tá? Agosto aqui é uma porcentagem bem pequena aqui, apenas um pouco mais de 3% aqui. E aqui na parte de baixo aqui você vê a parte aqui do ramo de atividades, né? Tipologia aqui do GGRC11. Temos aqui logística, temos aqui industrial e temos aqui a parte de híbridos, né? Bem interessante. E logo do outro lado aqui você vê aqui também
a sua distribuição aqui por ramo de atividade. Então temos têxtil, temos papel celulose, temos alimentos e bebida, temos química, bem interessante, agronegócio, cara, temos comércio, então é bem diversificado nessa parte também. E aqui na parte de baixo você vê claramente o índice de reajuste, né, que mais de 95% aqui usa como o IPCA para ser reajustado aqui os seus contratos. E os vencimentos também você consegue ver no próximo ano 10%, 2027 42%, depois 2028 e depois só para 2030 a mais, né? Então bem interessante, né, pessoal? E descendo aqui mais um pouco, você vai ver aqui a imagem de todos os seus imóveis do GGRC11, tá? Então você vai descendo aqui, você vai estar acompanhando aqui de perto todos os seus imóveis, né? Nesse momento aqui são 18 imóveis, né? Alugado aí entre vários inquilinos, muito interessante, trazendo aí algumas informações do Fundo Imobiliário GGRC11, é um fundo de tijolo, de galpões logísticos, tá? Está com uma ótima oportunidade no meu ponto de visão, mas cabe a você aí estudar, porque tem esses riscos que eu falei para vocês de alta concentração em determinadas empresas, mas como eu falo para vocês, né? Quando tem um imóvel lá, sai o inquilino, entra outro. O foco é esse. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Mas antes de ir, não se esqueçam de deixar sua inscrição aí no canal para você fortalecer a nossa comunidade. Assim também como seu like para que a gente divulgue esse conteúdo aí para mais pessoas. E deixe nos comentários aí se você está aproveitando essa oportunidade aí de queda no GGRC11 ou se você está aí um pouquinho mais receoso de estar comprando, aumentando posições deles. Que Deus abençoe a sua vida. Vou ficando por aqui e fui.